Olá! Hoje a gente mergulha num período, olha, chave e bem agitado do cristianismo lá no comecinho. A longa passagem do apóstolo Paulo por Éfeso. Exato. Temos aqui uns materiais de estudo, comentários sobre Atos capítulos 18 e 19, sabe? Que detalham bem essa fase da terceira viagem missionária dele. Uhum. A ideia é a gente entender o trabalho do Paulo, os desafios que ele encarou naquela metrópole e, claro, o impacto da mensagem cristã ali. Ok, vamos lá então? É fundamental, né, pintar um pouco o cenário de Éfeso. Era uma cidade enorme, assim, um dos principais centros comerciais, religiosos da Ásia Menor. Gigante, né? Famosa no mundo todo pelo templo de Ártemis ou Diana para os romanos. Era um porto super movimentado, um caldeirão cultural mesmo. E não era só isso, né? Era também conhecida por ser um polo de magia, astrologia, muita superstição. Com certeza. Nossas fontes descrevem um ambiente onde, encantamentos, exorcismos eram bem comuns. Alguns relatos da época chegam a pintar a moralidade local com umas cores, digamos, carregadas. Exatamente. Esse ambiente complexo, vibrante na economia, mas espiritualmente denso e com essa reputação moral, vamos dizer, questionável, foi o palco onde Paulo atuou por um bom tempo. Um desafio e tanto, né? Imagina. Mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade única para a mensagem que ele levava. É interessante que, antes mesmo do Paulo se estabelecer lá, o terreno já estava sendo meio que preparado. Sim. Ele passou rapidinho por Éfeso no fim da segunda viagem, deixou lá os amigos e colaboradores dele, Áquila e Priscila, e logo depois, olha só, aparece uma figura fascinante, Apolo. Sim, Apolo. Ele era de Alexandria, um centro cultural importantíssimo, né? Uhum. O texto diz que ele é culto, eloquente, fervoroso. Conhecia bem as escrituras sobre Jesus. Mas tinha uma lacuna ali no conhecimento dele. Qual era? Só conhecia o batismo de João Batista. Faltava algo ali. E aí entra a importância da colaboração, né? O Áquila e a Priscila ouviram ele pregar na sinagoga, o chamaram, assim, reservadamente, e como diz o texto, lhes puseram com mais exatidão o caminho de Deus. Eu acho essa dinâmica ótima. Gosto disso. Eles viram o potencial, a sinceridade do Apolo e ajudaram ele a aprofundar o entendimento, tá? E o Apolo, bom, ele foi humilde bastante para aprender. É bem notável que a Priscila esteja envolvida nessa instrução teológica, mesmo que num ambiente privado, né? Verdade. Depois disso, o Apolo foi para Corinto e teve um ministério muito eficaz. Ajudou os cristãos, debateu publicamente com base nas Escrituras, provando que Jesus era o Messias. Isso mostra como essa ponte em Éfeso foi crucial, sabe? Totalmente. Então, finalmente, Paulo chega a Éfeso na terceira viagem dele, vindo do interior das regiões mais altas, como diz o texto. E ele encontra um grupo de uns 12 homens chamados ali de discípulos. A primeira pergunta do Paulo para eles é bem direta. Qual foi? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é surpreendente. Ah, sim. Eles responderam algo como: nossa, a gente nem sequer ouviu que existe o Espírito Santo. Que coisa, né? Pois é. Isso indica que, muito provavelmente, eram seguidores de João Batista. A fé deles olhava para a vinda do Messias, mas faltava o conhecimento completo sobre a obra de Jesus, morte, ressurreição e principalmente sobre a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, sabe? Aquela que capacitava os crentes na nova aliança. Entendi. Talvez tivessem saído da Palestina antes mesmo desses eventos cruciais acontecerem. Faz sentido. Tinha uma diferença clara, então, entre o batismo do João, que era mais focado no arrependimento, na preparação, Exato. e o batismo cristão em nome de Jesus, que significava essa identificação total com a obra redentora e a entrada na comunidade capacitada pelo Espírito. Paulo então explica isso para eles, né? Que Jesus era aquele que João anunciava. Eles entendem e são batizados em nome do Senhor Jesus. E o relato continua. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar.
Uma espécie de Pentecostes em Éfeso para aquele grupo específico, então. Uma confirmação bem visível de que agora eles estavam, plenamente integrados na nova realidade inaugurada por Cristo e pelo Espírito. Exatamente isso. Foi uma manifestação externa, como as línguas e a profecia, que confirmou essa recepção da plenitude do Espírito. Com esse grupo agora alinhado, Paulo começa o ministério dele na cidade. Primeiro na sinagoga, como era o costume dele. Ele passou 3 meses lá, falando abertamente sobre o reino de Deus, debatendo, tentando persuadir o pessoal. Mas, como aconteceu em outros lugares, a resistência apareceu. Ah, sim, sempre parecia, né? Alguns se recusaram a crer, ficaram obstinados mesmo e começaram a falar mal do caminho. O caminho. Que era como o cristianismo era chamado. E enfatizava que era um modo de vida, não só uma crença, sabe? E falavam mal publicamente. Diante dessa rejeição na sinagoga, Paulo tomou uma atitude estratégica. Ele saiu de lá, levou com ele os discípulos que creram e passou a ensinar diariamente num local alugado, a tal Escola de Tirano. Isso, e ficou fazendo isso por 2 anos. 2 anos? 2 anos. Existe até uma tradição textual que sugere que ele ensinava bem no meio do dia, das 11 às 16 horas. Talvez aproveitando o horário de descanso de muita gente ali, a hora mais quente. Que interessante. Independentemente do horário exato, o impacto foi, enorme. O texto diz que, por causa desse centro de ensino em Éfeso, todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nossa. Éfeso funcionou como um centro mesmo de onde a mensagem se espalhou por toda a região. Uma estratégia de focar nesses centros urbanos para alcançar as mais amplas, né? Uma estratégia missionária clara. E é nesse período aí que as coisas ficam ainda mais intensas. O relato diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. A ponto de lenços e aventais que Paulo usavam serem levados aos doentes, e as enfermidades e espíritos malignos saíam. Isso hoje soa um pouco estranho, talvez. É fundamental a gente entender bem o contexto, né? Não eram os objetos em si que tinham poder, como se fossem amuletos mágicos. Certo. A questão era a presença e o poder do Espírito Santo agindo através de Paulo de uma forma tão intensa, tão palpável, que essa influência divina ficava associada a objetos que ele tocava. Era Deus operando, entende? Não Paulo usando uma técnica. Entendi. E isso contrastava diretamente com a cultura mágica de Éfeso. Exato. Cheia de objetos com supostos poderes. E a fé de quem recebia esses itens também parece ter sido um fator importante ali. Era uma demonstração do poder autêntico de Deus versus as práticas mágicas locais. E isso nos leva direto para um episódio bem peculiar envolvendo magia e o nome de Jesus. Ah, sim. Os 7 filhos de Seva. Tinham os exorcistas judeus que viajavam, sabe? Itinerantes. Eram os 7 filhos de um homem chamado Seva, descrito como sumo sacerdote. Talvez líder de alguma família sacerdotal importante fora de Jerusalém. Ok. Eles viam o sucesso de Paulo e, tentaram usar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, sabe? Sem ter fé, sem ter relacionamento com ele. Diziam para os espíritos: eu expulso vocês pelo Jesus que Paulo prega. E o resultado foi? Desastroso. Totalmente. O espírito maligno no homem possuído respondeu algo tipo: Jesus eu conheço, e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? E aí o homem atacou os filhos de Seva com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Que história, né? Isso deixou claro de forma pública e até, humilhante para os filhos de Seva que o nome de Jesus não era um encantamento para ser manipulado. Não mesmo. Não era só mais uma palavra mágica para adicionar ao repertório deles. Exigia fé genuína, um relacionamento real. Paradoxalmente, o fracasso deles acabou exaltando o poder e a santidade do nome de Jesus. E o impacto disso na cidade foi enorme, né? O texto diz que um temor tomou conta de todo mundo, judeus e gregos, e o nome do Senhor Jesus passou a ser grandemente honrado. Isso levou a uma consequência, impressionante. Sim, muitos dos que creram, especialmente aqueles que antes se envolviam com as práticas mágicas, tão comuns em Éfeso, vieram publicamente confessar e renunciar a essas práticas. Foi um reconhecimento, sabe, de que aquilo era incompatível com a fé em Jesus.
E culminou num ato público muito, muito forte. Juntaram os livros de magia deles, Sim. né, que eram caríssimos, né? Provavelmente rolos com feitiços, encantamentos, fórmulas, e queimaram tudo em praça pública. O valor estimado, 50 mil moedas de prata. Imagina. O equivalente a uma fortuna. Talvez o salário de muitos anos de trabalho para milhares de pessoas. É muito dinheiro. Pense no impacto visual e simbólico disso. Não foi só um arrependimento privado no cantinho. Foi uma renúncia pública e muito custosa ao passado. Uma demonstração radical de que a nova fé transformava não só as crenças, mas também as práticas e até a economia pessoal. Era como queimar as pontes com o ocultismo, sabe? Um sinal claro de que não tinha volta. Foi um desinvestimento voluntário e massivo naquilo que era parte da identidade cultural e econômica da cidade. Uau! E o resumo que o autor de Atos faz desse período é poderoso. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Fica muito claro o confronto entre a mensagem do Evangelho e as forças culturais, espirituais de Éfeso. E o avanço da palavra, apesar de tudo. É interessante notar, né, que o texto diz que a palavra crescia e prevalecia. Não necessariamente Paulo ou os apóstolos. O foco está na força da mensagem em si. Boa observação. Depois de todo esse turbilhão, Paulo começa a planejar os próximos passos. Ele decide ir a Jerusalém, passando antes pela Macedônia e Acaia, e já mira um objetivo maior. Preciso ver Roma também. Ele envia Timóteo e Erasto na frente, lá para Macedônia, enquanto ele fica mais um tempo em Éfeso. Mas é aí que explode um grande tumulto. Ah, o tumulto dos oríveis. O catalisador foi um orível chamado Demétrio. Ele fabricava modelos de prata do templo de Ártemis, sabe? Miniaturas que eram vendidas como souvenirs ou objetos de devoção. Um negócio lucrativo, né? Muito lucrativo, ligado diretamente ao culto da deusa. E o Demétrio percebe que a pregação de Paulo estava afetando o negócio dele. Paulo dizia que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Exato. O que minava diretamente a base daquele comércio todo. E o Demétrio foi esperto ao mobilizar os outros artesãos, né? Ele não apelou só pro bolso, ele apelou também pro orgulho religioso e pro orgulho cívico. Como assim? Argumentou que o trabalho de Paulo não só ameaçava o sustento deles, mas também diminuía a honra da grande deusa Ártemis, adorada em toda a Ásia e no mundo, e desmoralizava o templo, que era o maior orgulho de Éfeso. Ele misturou o medo econômico com o fervor religioso e o patriotismo local, uma mistura explosiva. E funcionou. Os artesãos ficaram furiosos, começaram a gritar: "Grande é a Diana dos Efésios!" A confusão tomou conta da cidade. Uma multidão agarrou Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo. Os macedônios, né? Isso, e arrastaram eles para o enorme teatro da cidade. Aquele teatro era o local das assembleias públicas, cabia mais de 20 mil pessoas. A situação era perigosíssima. Paulo quis ir até lá, talvez para defender os amigos. Corajoso, hein? Pois é, mas os outros discípulos e até algumas autoridades locais influentes, os iarcas, que tinham amizade com Paulo, impediram ele. Sabiam que ele seria linchado ali. O caos era total no teatro. A maioria nem sabia direito por que estava ali. No meio da confusão, os judeus tentaram colocar um porta-voz, um tal de Alexandre, para falar. Talvez para dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso, para se distanciarem de Paulo, né? Pode ser. Mas quando a multidão percebeu que ele era judeu, começaram a gritar ainda mais alto. Por quase 2 horas, o mesmo slogan: "Grande é a Diana dos Efésios". Imagina a cena. Uma demonstração clara da irracionalidade da multidão inflamada. Quem conseguiu acalmar a situação foi o escrivão da cidade, um funcionário público importante. Ele usou uma estratégia brilhante. Como foi isso? Conta aí. Primeiro, ele validou o orgulho deles. Lembrou que todo mundo sabia que Éfeso era a guardiã do templo da grande Diana e da sua imagem sagrada. Isso acalmou a multidão, sabe? Reconheceu o sentimento deles. Inteligente. Depois, ele partiu para a razão e para a lei. Disse que Gaio e Aristarco não tinham roubado o templo nem blasfemado contra a deusa diretamente. Então, não tinha motivo para aquela violência toda.
Se o Demétrio e os outros tinham queixas, deviam usar os canais legais, os tribunais. E o argumento final, imagino, foi decisivo. Foi sim. Ele alertou sobre o perigo real de serem acusados por Roma de motim, de sedição, por causa daquela baderna ilegal. Isso podia trazer consequências sérias para a cidade inteira. O medo de Roma. O medo da intervenção romana foi o suficiente para dispersar a multidão. Foi uma aula de gestão de crise, apelando ao orgulho, à lei e, por fim, ao medo das autoridades superiores. Que episódio. Então, bom, recapitulando rapidamente, a gente viu a preparação com Apolo, Áquila e Priscila, a chegada de Paulo, o encontro com os discípulos de João, o ensino estratégico na escola de Tirano, os milagres extraordinários confrontando a magia local, a humilhação dos falsos exorcistas e aquela impressionante queima dos livros de magia e, por fim, esse tumulto gigantesco motivado por interesses econômicos e religiosos ameaçados. É uma imagem muito vívida do evangelho entrando em choque com uma cultura estabelecida, né? Fica muito claro como a mensagem cristã não era só uma filosofia abstrata, né? Ela desafiava diretamente estruturas culturais, sistemas econômicos baseados na idolatria e práticas espirituais profundamente enraizadas. Com certeza. E as reações foram extremas. Ou uma conversão radical, disposta a romper com tudo e pagar um preço alto, ou uma oposição violenta, nascida do medo da perda, seja financeira, seja de status ou de identidade cultural e religiosa. E isso deixa a gente pensando, de que formas, hoje em dia, uma verdade que transforma vidas pode, da mesma forma, abalar estruturas estabelecidas, interesses econômicos ou mesmo hábitos e confortos pessoais que parecem inofensivos para nós. Exato. E o que as reações que a gente viu em Éfeso, tanto aquele arrependimento que leva à renúncia, quanto a reação defensiva e violenta, podem nos ensinar sobre como lidar com as tensões que surgem quando uma mensagem transformadora confronta o jeito como as coisas são. Fica aí a reflexão, né? A partir desses acontecimentos tão intensos lá em Éfeso.